Quando a gente chega do campo, o primeiro passo para depositar o material numa coleção é a gente fazer o processo de triagem, né? Que a gente vê o que a gente amostrou e cada um dos pontos que a gente coletou. Nessa última viagem, a gente coletou cerca de 20 pontos, o que eu acho que até foi um número bom, considerando toda a dificuldade de logística de chegar nos pontos de coleta. Então, quando o material chegou aqui, a gente triou cada um desses 20 pontos. Colocamos todos os peixes que já estavam fixados em formol, né, e depois eles foram passados para o álcool 70%, né, então a gente colocou todo mundo na bandeja e fomos separando o que parecia com o quê. Como se a gente estivesse tentando montar um quebra-cabeça, juntando peças semelhantes, né, por bloquinhos. Feito isso, a gente passa todo mundo para um pote de vidro contendo álcool e aí começa o processo de detetive. A gente entender quem é cada um daqueles lotes. A gente vai tentar identificar, utilizando os caracteres, a gente usa principalmente caracteres de morfologia externa no começo, então a gente conta escama, a gente conta raio, placa, a gente vê o colorido. Para esses bichinhos, o colorido é muito importante. Então, feito isso, a gente vai tentar chegar no mais próximo possível do nome da espécie. Às vezes a gente consegue, às vezes não. E às vezes a gente não consegue porque pode se tratar de uma espécie que não existe ainda na ciência, né? Ela já existe na natureza, né? Todo mundo conhece na natureza, mas ela não tem um nome científico. Então, quando a gente traz para o laboratório, o que a gente quer é chegar no nome científico daquela espécie. Então, nessa coleta, por exemplo, a gente amostrou cerca de 80 gêneros e mais de 160 espécies. E isso ainda está subestimado, porque existem alguns grupos que a gente não conseguiu passar da categoria de família, né? Então, esses grupos a gente precisa olhar com um pouco mais de calma, né? Porque pode, inclusive, se tratar de uma espécie que a ciência não conhece, né? A gente deve ter aí umas 5 ou 6, com certeza, nesse caso, né? Então, para muitos grupos é importante olhar, contar escama, contar raio, e a gente faz essa brincadeira de detetive. Então, a gente vai na literatura para saber o que a literatura fala sobre aquele grupo, a gente usa chave de identificação. É muito importante ter uma coleção para comparar, né, esse material, e a gente faz essa brincadeira de cara crachá, até encaixar e chegar no nome da espécie. Acompanhe mais sobre esse e outros projetos nos canais de comunicação do INCT Peixes.